coração, o que é que eu e você fazemos? O que é que nós pensamos? Qual é a saudade que sentimos no nosso coração? Quando nos afastamos. Eu acho que aqui tem pessoas que já se afastou de Deus, que já voltou para Deus, que já pensou em se afastar de Deus. E no momento de humilhação, no nosso pior estado, a gente pensa em voltar para a casa do Pai. Porque a gente começa a comparar, aqui não está bom. Lá não faltava nada, mas aqui está faltando amor, está faltando carinho, está faltando palavra, está faltando vida. Aqui está faltando muita coisa, está faltando sinceridade, fidelidade. Porque lá eu tinha fidelidade de sobra, ele me amava. Mas aqui eu estou sendo odiado, pesado, humilhado. A gente começa a comparar as bênçãos que o Pai nos dá com os manjares que o mundo nos dá. E aí a gente começa a perceber que realmente o mundo não nos dá nada. Aí o que é que bate no coração? Eu vou voltar. Perceba que ele vai falar assim, ó, no versículo, eu acho que é o 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado. Mas antes de ele falar que ele vai retornar para a casa do pai e dizer que pecou, ou seja, confessar, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Perceba que a motivação no coração dele inicial não é uma motivação nobre. Ele poderia pensar, e eu conjecturando aqui digo: Pai, lá na sua casa era bem melhor porque eu tinha o seu carinho. Deus. Eu tinha o seu cuidado. Aleluia. Aleluia. Na sua casa o Senhor era tão bom comigo. Glória a Jesus. Que o Senhor me dava amor. Acima de tudo, o Senhor era companheiro. O Senhor era Glória a Deus, presente aleluia. na minha vida. Mas perceba que ele não vai falar isso. Ele vai falar: na casa do meu pai eu tinha comido. Ou seja, ele começa a olhar para as coisas que o pai dava a ele, sabe? E ele não olha para o pai, ele olha para as coisas que ele tinha na casa do pai. Aleluia. Perceba que a intenção, a motivação dele não é uma motivação boa, é uma motivação ainda de interesse, presbítero. Mas não adianta, por mais que a gente seja interessado, se a gente tomar uma decisão de voltar para a casa do pai, ele vai nos receber de braços abertos. E o evangelho é isso. Esse daqui é o evangelho. Sabe por que você voltou? Porque ele te escolheu. Sabe por que você retornou? Porque ele abriu os braços de volta para você. Perceba que quando o jovem está a caminho de casa novamente, o pai vai avistar ele de longe e vai correr atrás dele e vai beijar ele. O pai não deixa nem ele falar. Talvez ele estava ali com um recado para o pai ensaiado, mas o pai não deixa que ele fale nada, apenas abraça, beija. Aleluia. Imagina a cena: um pai com saudade do seu filho, achando que estava morto, mas estava vivo, e ele, com total alegria que o filho dele estava vivo, começa a beijar, coloca uma roupa nobre nele, coloca um anel no seu dedo, que significa autoridade novamente. A roupa significa honra. Ele estava desprezado, desnudo, mas o pai coloca honra, coloca autoridade, calça ele com um chinelo, dizendo que ele não era mais escravo, ele era filho. O pai faz uma festa, mata o gado, e ali oferece para aquele jovem o melhor das recepções. Ele era para ser recebido, se fosse eu ou se fosse alguém aqui, talvez
vez, ia receber ele com pancada, vai embora, fecha a porta, não quero mais você, seu demônio, seu monstro. Não é verdade? Porque muitos de nós não têm a misericórdia que Deus tem. Porque somos imperfeitos, somos falhos, mas Ele é fiel, ainda quando a gente continua infiel. Foi assim com você, foi assim comigo, foi assim com a igreja aqui presente, porque não merecíamos, não era para nós, mas Ele nos amou primeiro. Aleluia! Ele fez uma festa, e a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Ele não quer saber se você veio por interesse, ele não quer saber se você, aleluia, louvado seja Deus, ele está olhando para outras coisas, para as coisas dele. Ele só quer saber que você voltou, e é isso que importa para ele, porque o mais ele fará. Oh, aleluia! Mas muitas vezes a gente repara muito a história do filho pródigo, mas a gente também precisa entender que existe um segundo irmão aqui nessa história. A Bíblia diz que quando eles estão em festa, que quando eles estão em júbilo por causa da volta do filho que estava morto, né? Dizendo o texto, mas reviveu, estava perdido, né? Mas foi achado, aleluia. Ele não achou o pai, foi o pai que achou ele de volta. Isso aqui quebra a nossa perna, porque a gente acha que é nós que vamos até Deus, sendo que é Ele que envia o teu Espírito e nos traz no anzol e nos pesca, aleluia, e nos tira do lamaçal do pecado, porque é Ele. A nossa visão tem que estar nele, aleluia, oh glória, aleluia. Então enquanto eles estão em júbilos, enquanto eles estão em festa, comendo gado, o irmão mais velho vai se aproximando da festa, o irmão mais velho vem se aproximando da casa, e quando ele se aproxima, ele escuta os barulhos da festa, do júbilo, da dança, e ali ele pergunta a um dos seus trabalhadores: o que é que está acontecendo ali, que não me falaram, o que é que está acontecendo ali, eu não fui informado disso. A Bíblia vai dizer que o trabalhador informa para ele dizendo: é a festa do seu irmão mais novo, ele retornou com alegria e por isso teu pai fez uma festa para ele. Ali ele começa a se amargurar, ele começa a se indignar. Diz o texto que ele fica indignado, diz o texto que ele fica rancoroso, cheio de ódio no coração. Por quê? Porque ele era o irmão que trabalhava, porque ele era o irmão que servia, porque ele era o irmão que estava em casa, mas o coração não estava. Perceba que quando ele vai até o pai, ou seja, o pai vem até ele, diz o texto, o pai corre até ele, e o pai começa a convencê-lo de que o irmão mais novo estava de volta. Ali ele fala: mas, aleluia, louvado seja Deus, para mim o Senhor nunca fez uma festa, eu trabalhava aqui, estava todo o tempo presente contigo, mas o Senhor nunca lembrou de mim. Para mim o Senhor nunca matou um gado para eu comer com os meus colegas. Aleluia, louvado seja Deus. Em outras palavras, trocando em moedas e em miúdo, ele estava querendo dizer ao pai: eu que merecia essa festa, era eu que merecia esse gado, era eu que merecia essa alegria toda que está acontecendo aí. Não era ele, ou seja, ele estava com um olhar de juiz, ele estava com um olhar de julgador, ele estava com um olhar de comparação, sabe? É aquele crente que está na casa do Senhor, mas quando vê outro irmão sendo levantado antes dele, misericórdia, ele não merece, ela não merece, aleluia. É quando aquele crente está dentro da casa do Senhor e vê Deus usando o irmão com ousadia, com autoridade, com unção, e ele começa a se comparar: misericórdia, por que não me deu isso? É eu que mereço, aleluia.
não aguenta ver um mais novo sendo honrado, que não aguenta ver um mais novo voltando para casa e não dar a devida festa, a devida alegria. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Os fariseus não estavam gostando do que Jesus estava fazendo. Quando Jesus chega na mulher samaritana e Jesus salva aquela mulher, quando Jesus chega no Gadareno e salva aquele endemoniado, eles eram de outra terra, de outra etnia, de outra tribo, mas Jesus está ganhando os romanos, Jesus está ganhando todo tipo de pessoa, não só judeu, porque ele não só veio para uma tribo, ele não só veio para uma raça, ele não só veio para uma etnia, ele não só veio para aqueles que oram no monte, ele não só veio para aqueles que sabem de Bíblia, ele não só veio, aleluia, para aqueles que se acham bambambam, para aqueles que têm teologia, para aqueles que têm o canudo, para aqueles que têm o certificado, não. Ele veio para o pescador também, ele veio para o carpinteiro também, aleluia, ele veio para a prostituta também, ele veio para o publicano também, ele veio para você, ele te achou pequenininha, ele te achou pequenininho, porque ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Não tem aqui o melhor aqui. Todos são amados por Ele. Aqui não tem o melhor, sabe? Aqui não tem o escolhido. Aqui todos são escolhidos. Aleluia, Jesus. Eu creio. Aleluia. O que é que a mensagem está querendo dizer, pastor Ismael? A mensagem está querendo dizer que tanto o irmão que se perdeu, quanto o irmão que estava em casa, estavam perdidos. Glória a Deus. Não adianta você estar na casa do Senhor, servindo a Ele por obrigação. Ele quer o seu amor, Ele quer a sua devoção, Ele quer o seu coração. Aleluia, meu Deus. Ele quer que quando você pega esse microfone aqui, você seja cheio dele, não cheio dos seus achismos, não cheio do que você pensa. Não interessa a ele, interessa os pensamentos dele. É ele, é ele. Não é porque é pastor, não é porque tem uma unção. Ele pode usar um pequenininho sem unção também, porque ele gosta de fazer isso. Ele gosta de confundir os letrados. Deus está falando aqui conosco nessa noite. Eu creio assim, Jesus. Deus fala assim. Está perdido os dois. É Deus. E para o que estava perdido, Ele restaura, Ele honra, Ele faz uma fé. Ele não lembra os pecados do perdido. E por que é que eu quero lembrar o pecado do meu irmão? Do A, do B, do C. Deus. Ele esquece, ele joga no mar do esquecimento, tudo se faz novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E para o que estava em casa, Ele convida a entrar na festa. Porque ele não expulsa aquele que está em casa. Porque Ele sabe do serviço, Ele sabe do zelo. É porque Ele ama tanto um quanto o outro, meu irmão. Ele não só ama o que está em casa, Ele ama o que se perdeu também, porque é filho dele. E Ele quer que os dois estejam juntos. Ele quer que os dois, sabe, tenham uma comunhão de irmãos. E é isso que nós precisamos entender aqui nessa noite.